Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem, graças a Deus nós estamos sempre bem, certo? Então, gente, a polêmica da vez, né? Eu ia trazer uma polêmica também, mas eu resolvi passar por cima da outra polêmica, vou fazer um outro vídeo, o próximo vídeo, tá? Mas essa polêmica tá bombando e eu achei mais preocupante, tá? Eu iria falar sobre a questão do Fábio de Mello, que tem muita, o padre, tá vendo muita polêmica e eu vou falar, mas não nesse vídeo, porque senão mistura dois assuntos e fica longo demais. Mas a polêmica gritante que eu achei mais importante, tá? É sobre a entrevista da Cláudia Raia lá em Portugal, tá? E que está sendo muito comentada, está sendo muito debatida, mas pelo menos o tempo que eu tive para ver, eu não vi ninguém comentar um aspecto oculto dentro disso tudo, tá certo? Então a gente vai começar entendendo a polêmica. Eu acho que todo mundo ouviu, né? Ela foi dar uma entrevista em Portugal e comentou sobre uso de vibradores. Gente, adulto faz o que quiser da própria vida, tá? Adulto é livre e tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser da sua vida. Criança, não. Criança não tem nem livre-arbítrio, porque precisa de um adulto responsável que responda por ela, né? Se a criança faz uma besteira na escola, eles notificam ao responsável. Então, criança, tá? Não tem nem opção, tá? E é considerado pelo LECA até 12 anos criança, tá? E essa é a grande questão, tá? Então, a gente vai ver um pouco da polêmica, começando pela própria entrevista dessa diva global, tá bom? A que ganha mais na Lei Rouanet. Vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. E quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei, vá se investigar, vá saber do que você gosta. Mas está a educação. Mas é isso, sim. Entendeu? Então, hoje é prescrição médica, isso não é mais invenção. Então, 17 vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, dependendo do meu mood. Isto é uma vaginoterapia. Óbvio. Claro. E a vagina tem que ser muito bem cuidada. A pepeca, como a gente diz no Brasil. A pepeca é um nome engraçado. A pepequinha. Eu já comecei falando de livre-arbítrio de pessoas adultas e responsáveis, tá? Prescrição médica não é assim, tá? Tem casos específicos, tá? Não é, é prescrição médica para tudo quanto é mulher, não é assim, tá? Por quê? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu sou terapeuta, sou psicanalista, então eu ouço muito senhoras já, né, que ficaram viúvas, mas que tinham uma vida sexual ativa. E estava tudo normal, organicamente e tal. Então, os próprios médicos, sim, prescrevem, tá? Atividade contínua sexual. Por quê? Porque ela perdeu essa atividade, não porque o organismo dela não está mais interessado nessa área. O organismo dela está funcional e não por vontade própria, ela se encontra num estado que, né, a atividade sexual dela foi interrompida por algum momento. Para que não se cause problemas, sim, tá? No organismo, naquela parte toda sexual, às vezes é prescrito sim, tá? Esse caso, tá bom?
Tem alguns outros motivos, né, de pessoas que têm atividade sexual ativa e de repente não tem mais, né, mulheres mais novas que não tem namorado, não tem marido, não tem... Enfim, quando a gente inicia e é uma contínua a relação sexual, tá? Tem um padrão de rotina nessa área e por um motivo qualquer foi interrompido, tá? Pode haver danos para essa área sexual, para o organismo sexual da mulher? Pode, assim como pode haver para homens. Tá? Isso é a prescrição médica. Assim como acontece ao contrário. Tá? Ao contrário, às vezes, tá? A mulher, o organismo dela é que não está mais afim. Então ela para de lubrificar, existe encolamento. Quando ela tem uma relação sexual, porque tem marido e o marido procura e tal, causa dor. Então essa mulher, tá, ela vai buscar outro tipo de tratamento médico para poder ficar bem com o marido, para poder voltar à atividade, porque ela quer. Mas isso quer dizer que sim, existe uma fase, um tempo para a continuidade ou não, tá? Dessa atividade. Quando é o caso dessas mulheres que é o organismo, tá? E por um acaso ela não foi buscar o médico e tal, e que aí de repente depois ficou viúva, o organismo dela tá tudo bem, porque ele cumpriu o tempo. É mais ou menos isso, tá, gente? É mais ou menos isso. É bem mais extenso, eu estou só passando pelo caso. Então, existe a prescrição médica, que é o caso? Não dessa maneira. Não dessa maneira. A gente já pode deixar claro para as mulheres adultas responsáveis, tá? Quanto ao fato de ser criança, pelo amor de Deus, não é nem discutido, tá? Isso é que causou polêmica, essa declaração dela, né? E aí, gente, eu vou trazer, antes de eu falar a minha análise, que eu falei alguma coisa que ainda está oculto, eu vou trazer a opinião do Pavinato, porque, além de tudo, ele é jurista, tá? Então, ele não está chutando o que ele fala, tá bom? Então, vamos ouvir. E ele é uma pessoa que, gente, quem conhece, ele é inteligentíssimo. Ele não dá conta isso sem nó, ele não é uma pessoa que falta interpretação de texto, ele não é uma pessoa que tira de contexto, tá? Ele é uma pessoa muito séria, apesar de ser brincalhão, tá? Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu separei aqui uma coisa interessante, porque ela fala que é brinquedo com prescrição médica. Então, quando a filha dela fez 12, ela deu um vibrador, falou, ó... Será que o médico indicou? Não, eu fico perguntando o seguinte, ela tem CRM, a Cláudia Raia, ou ela está fazendo exercício ilegal da medicina? Exercício ilegal. Não, por quê? Não tem consulta que a mãe vai no médico sem a filha e volta e fala, olha aqui, ó, o médico prescreveu para você. Ou o médico que prescreveu o vibrador, como se isso tivesse acontecido, né? Cometer exercício ilegal de medicina, porque ele prescreveu um tratamento sem a paciente estar ali, no caso o pediatra, ou ela tá fazendo exercício ilegal da medicina. E outra, essa questão de tratamento, de brinquedo médico, eu separei um texto aqui que foi publicado no Globo, tá? Em razão dessa entrevista, e olha que interessante. O texto ele diz assim, que pesquisa... Globo, né? E fala, olha que interessante. Tem uma pauta aí, né? O Globo, né? A Rede Globo de televisão, jornal, rádio, etc., que é uma rede, tá? Tem uma tendência, né, a colocar especialistas do que a gente nunca sabe. É um especialista, tá? Mas, gente, a Rede Globo não é burra, né, como um todo, não. Se fazem de burros para poder sobreviver, tá?
mas tudo tem limite. Porque, como eu disse, é um jurista que está falando. Então, quando existe a possibilidade da coisa virar um problema maior, processual, jurídico, aí não é bem assim. Então, é só para deixar isso claro. E ele trouxe exatamente por ser a Globo. Então, a própria Globo está se colocando. Investigadores do Cedar Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, revisaram 21 estudos sobre o assunto dos vibradores recentemente e descobriram que usar vibrador durante a masturbação reduz o tempo que uma mulher leva para atingir o orgasmo e ajuda a alcançar orgasmos múltiplos, o que contribui para a redução do estresse e melhora na saúde sexual geral. Só que nós estamos falando aqui de uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos. Que eu imagino que não tem uma vida sexual assim. Pois é, a pesquisa foi feita para mulheres e não meninas. Tão conturbada. Hoje ela tem 22. Mas com 12 anos, até porque fazer sexo com menor de 13 neste país é considerado estupro, com 13 para baixo. Estupro de vulnerável. Aí o que os médicos realmente falam? Diferentemente do que Cláudia Raia afirma nessa entrevista. Não há uma idade certa para começar a usar vibrador. Porém, a sexóloga e membro da equipe de ginecologia e obstetrícia da Rede Mater Dei de Saúde, Adriana Ribeiro da Silva, sexóloga, parte da ginecologista e membro de obstetrícia. Entendam o contexto inteiro. Isso é uma especialista falando. afirma que é importante que essa procura aconteça naturalmente e de forma individual, sem ter a influência de outras pessoas ou grupos. Aspas para a médica. Com 12 anos, a adolescente acaba de sair da infância. Possivelmente menstruou pela primeira vez, mas a sua maturação cerebral não está totalmente formada. Quanto mais precoce ela estimular a região e buscar as sensações de prazer com o vibrador, mais o cérebro será modulado a entender que só com um estímulo intenso e frenético ela alcançará o orgasmo, por exemplo, e quando ela realmente tiver uma relação sexual, ela vai perceber que o estímulo com a parceria é completamente diferente daquele recebido com o objeto sexual. Fecho aspas. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes são considerados pessoas que tenham entre 12 e 18 anos de idade. Completou 18, já é adulto. A sexóloga afirma que outro fato preocupante no uso precoce de acessórios sexuais é a hipersexualização de crianças e adolescentes, visto que eles são inseridos nesse universo sem um preparo e maturidade adequadas. Aspas. Um início precoce da atividade sexual. É sobre isso que eu vou falar. A criança ser inserida nesse universo. Eu vou falar o como, tá? Sexual aumenta a chance de ter arrependimentos, distúrbio de ansiedade e depressão, além de gravidez da adolescência e infecções sexualmente transmissíveis. Fecho aspas. Então a doutora Cláudia Raia está prescrevendo coisas que vão levar, que levaram, poderiam levar, se não levaram, a filha menor de idade a distúrbios pro resto da vida. Pega. A doutora Cláudia Raia está prescrevendo. Está. Tá? Não é só para filha, porque é uma entrevista. É aberto ao público. Segundo Adriana Ribeiro, as mulheres que usam vibradores hoje são, em sua maioria, jovens adultas acima dos 20 anos que usam de modo seguro, já sabendo para o que querem e como pode ter impacto positivo na masturbação, saúde física e mental, mas não de 12 anos. Até porque o que a Cláudia Raia diz que ela fez foi entregar um objeto invasivo
para a filha romper o ímã dela própria. Isso é crime de abandono intelectual, segundo o Código Penal. Você permitir que a criança tome experiências em coisas lascivas, sabe, obscenas. Tudo bem que a menina precisa se conhecer, precisa ter educação sexual, é importante. Mas dá um vibrador para falar para a menina, rompe aí o seu ímã e começa a ter experiência sexual que pode levar a uma frustração, a um distúrbio sexual na tua vida adulta, é um pouco demais, não é? E isso se fala abertamente, né? Agora, você imagina a vida dessa menina como vai ficar também, né? Como já ficou, né, gente? E com certeza achando tudo muito normal, e quem pensa diferente é que tem problemas, tá? Bom, e aí teve um parlamentar, né, que está na Folha de São Paulo, tá, que entrou com um processo, exatamente pelo que nós vimos o Pavinato falar, né? O deputado denuncia a Cláudia Raia por dar vibrador à filha de 12 anos. Em entrevista ao Canal Português, a atriz falava sobre a importância do autoconhecimento. A atitude fere ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o parlamentar. Tá? Então, gente, ele entrou com isso expondo tudo, tá? O deputado estadual Cristiano Caporeso, PL Minas Gerais, registrou notícia-crime, porque contra a Cláudia Raia por supostamente ter dado um vibrador à filha, Sofia Raia, quando ela tinha 12 anos. Sofia atualmente tem 22 anos. Em entrevista ao programa de TV de Portugal, a atriz falava sobre a importância dos vibradores em sua vida e contou que presenteou com a filha. Quando Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: vá se investigar. Vá saber do que você gosta, disse. Gente, isso é muito mais perigoso, essas últimas frases, por isso que eu estou falando. Não é por acaso, ela não estava falando da Sofia. Não. Tá, vocês já pegaram? Já estamos chegando lá. E a matéria continua, né? O deputado acusa a atriz de ter cometido crime previsto no artigo 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que diz respeito a aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação. Além de tudo, tem um constrangimento, porque, né, ainda foi, enfim, criança, mas só que essa menina não é mais criança agora, né? Com o fim de com ela praticar ato libidinoso, aí que chegamos, ou estamos chegando. Ele cita ainda o artigo 17 do ECA, que diz respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. A noticiada Cláudia Raia, como figura pública amplamente reconhecida e influente na sociedade brasileira, é isso, utilizou-se de seu prestígio e viabilidade em uma rede pública de televisão para relatar condutas que podem configurar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal. Destrecho da denúncia, e sim, e ela está nessa prática atualmente. Não esteve nessa prática há 12 anos. Essa declaração está dentro dessa prática. Muito mais grave do que os fatos acima descritos é que, na condição de artista famosa, ela divulgou os crimes cometidos contra a própria filha, em uma clara e inequívoca conduta de normalização.
reforço e incentivo dessas práticas. Conclui o deputado, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, tá? E que ninguém está falando. Ele expôs a queixa-crime. Na queixa-crime ele expôs esse problema. Mas ninguém está falando sobre isso, tá? Porque, gente, isso não começou de agora, tá? Nós já vimos outra famosa influenciadora global começar o assunto há alguns anos atrás sobre vibrador, normalizando o assunto, sem explicar os porquês, os prós e os contras, enfim, nada, tá? Ela fez um... Vamos lembrar essa história, tá? Pra gente entender. Eu falei numa entrevista sobre vibrador com a Sabrina, foi até divertidíssima a gente fazer essa com ela, foi ótimo, uma delícia ali. E depois eu fiquei vendo os comentários, e aí teve, claro que sempre tem aquelas coisas de meme, não sei o quê, e eu fiquei vendo o preconceito que as pessoas têm e a falta de informação. Então, assim, é uma obrigação nossa hoje informar mais, porque assim, eu fiquei vendo a quantidade de gente. Mas você acha que das pessoas... As pessoas acham que vibrador é para quando você não tem um marido. Ou então, se você tem um marido e você usa vibrador, é que você não está satisfeita com o seu marido. E não é nada disso. O vibrador é só um aliado, né? No relacionamento, ele faz parte. Ele faz parte dessa grande... Vocês percebem como ela coloca a coisa de normalizar, tá? E quem discorda é preconceituoso. Então ela traz a pauta, já chamando de preconceituoso, já dizendo não é nada disso, tá? Ainda fala eu estava aqui com a Sabrina Sato, divas, né? Enfim. E teve uma terceira vez que ela até fez campanha para o Dia das Mães, dizendo que deu um para a mãe, ou seja, primeiro a gente traz bem esse assunto, tem que normalizar muito esse assunto, trazer muito comum, quem pensa diferente é preconceituoso, é retrógrado, é ignorante, enfim, mas, sabe, as coisas acontecem de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. Então, primeiro a gente fala sobre isso. No paralelo, gente, eu não vou trazer e tal, mas a Globo começou no Fantástico a fazer matérias dizendo que os peidos dos filhos, né, os peidófilos, meu Deus, fica difícil a gente falar nos pelos, que essa prática não era crime, era doença. Eles começaram a trazer um conjunto, um grão aqui, um grão ali, tá? E aí, sabe, é complicado porque são pessoas, principalmente a loirinha e o maridinho, são pessoas que entram na vida de todo mundo. Nem tanto a Cláudia Raia já entrou quando trabalhou com o Jô Soares, né, no Vivo Gordo, e as primeiras novelas dela era até engraçada, Tancinha, mas agora ela tá, né, já deu. Mas a Angélica ainda tá na mente daqueles que há pouco tempo foram crianças e que a acompanhavam e tal, e agora são pais, né? E aí começa o problema, tá? A Angélica, tão doce, tão descolada falando isso, vamos trazer a normalização disso. Mas será que ela tem uma boa consciência materna? Porque ela levou a filha de 11 anos para o show da Madonna e que todos adultos comentaram que foi uma aberração de extrapolar todos os limites, como se ninguém soubesse quem é Madonna. Madonna só faz isso. Só isso. Tá? Promiscuidade, divulgação de promiscuidade. E o casal querido, global, levou a filha. Tá? Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. É bem rapidinho. Tem que tirar a música, né? Mas eu não sei, além dela estar com uma menina num ambiente de divulgação de promiscuidade, porque é isso,
tá? Ela, não sei, antes dela chegar lá, parece que ela passou em alguma construção e estavam lixando parede e entrou aquele pozinho de massa quando está sendo lixado, né? Parece, sei, né? Uma menina de 11 anos. Não é só ela, tá, gente? O marido também, né? Não sei, eles têm algum problema de alergia, né? Sério. Se é que me entendem. Então, primeiro, Angélica normalizando o vibrador, normalizando criança envolta em divulgação de promiscuidade, e agora vem Cláudia Raia e dá essa entrevista. E o mais interessante é que quando ela está terminando, né, ela fala, a vagina tem que ser bem tratada, a pepeca. Ainda fala, a pepequinha. É uma vaginalterapia. Óbvio, Claro. e a vagina tem que ser muito bem cuidada. A pepeca, como a gente diz no Brasil. A pepeca é um nome A engraçado. pepequinha, pepeca. É assim que a gente fala. Não, isso é linguagem infantil. Olha a normalização infantil. Porque uma mulher adulta, com uma entrevista adulta, tá? Fala vagina. Tem umas que falam até uns absurdos, né? Que eu, assim, meio feia as palavras. Mas pepeca é se direcionando ao público, ao alvo infantil. Pepeca é uma linguagem infantil. Pepequinha, então, é bem infantil. É bem pepequinha. Tá? E ela diz que tiraram do contexto. Tá? Hoje ela se manifestou e disse que tiraram do contexto. Não. Qual o contexto? O Pavinato errou no que ele entendeu, o deputado errou no que ele entendeu, mas vamos ver. Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas. Eu também tive 3. Incluindo a educação sexual. Eu também, dentro do limite, dentro da idade, dentro da abordagem, tá? De maneira respeitosa, muito respeitosa, você pegar um presente no aniversário de uma criança que está acabando de completar 12, ou seja, ainda está meia no 11, né? Enfim, incluindo a educação de maneira respeitosa, adequada para a caridade, muito adequado. Sempre foi minha prioridade como mãe, sempre foi criar um ambiente de confiança e informação, pois é. Mas entendo que cada família tem sua própria abordagem a respeito e respeito isso. A abordagem saudável, toda família tem que ter. Tem que ter. A abordagem saudável não é presentear com um instrumento com a única função sexual, como diz o Pavinato, invasivo. Tá? Agora, aonde isso leva? Dessa normalização? A sexualização infantil nas escolas. Nas escolas. Tá? Precisamos falar mais sobre isso. Daqui a pouco está aparecendo um professor com vibrador aí, quanto mais agora que não pode filmar. Tá? Normalizando a prática, como foi bem explicada pelo Pavinato, tá? Que só traz problemas e, gente, isso não se fecha, tá? Na questão de menina, porque ela deixou bem claro, vai se conhecer. Entende a maldade? E muitas mães, tá? Que se sentem, sim, sem conhecimento, se sentem, sim, mal instruídas, ignorantes sobre algum aspecto, vai aceitar essa história toda como, eu que estou sendo, né, burra, estou sendo ignorante, estou sendo preconceituosa. A intenção é normalizar isso dentro das famílias, com as mães com as cabecinhas um pouco menos esclarecidas e mais fracas. Essa é a intenção, colocar isso dentro da escola. Tá? Uma começou o assunto, a Globo vem pelas beiras, tá? Falando sobre que é doença, uma prática que não é doença, não é.
Tá? Sempre colocando os especialistas sem nomes, ou com nomes assim, ser especialista em quê? Né? Gente, basta dizer que a ministra da Saúde é socióloga. O que ela é especialista na saúde para ser ministra da Saúde? Enfim, é isso. Tá? Então, divulguei esse vídeo principalmente para as mães que têm filhos ainda em idade perigosas, até abaixo dessa idade, tá, gente? Filhos, eu falei filhos, meninas e meninos, tá? Porque a história agora é, vá se conhecer. Isso fecha. Toma, vá se investigar e vá se conhecer. Perigosíssimo, gente. Eu espero que o deputado tenha sucesso nessa ação. Se bem que se tratando de quem é protegida pelo governo e o mais alto salário da lei, Rouanet, né? É isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima feira.